Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explanações. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma conexão absolutamente fascinante. Quando a gente pega o panorama geral da revista Resgatando a Essência da Adoração, dá para notar um fio condutor incrível costurando todo o material. E o nosso foco agora recai cirurgicamente sobre a lição 3, que carrega um título fortíssimo: A Busca pela Presença, da Monarquia ao Exílio. É exatamente nesse ponto que toda aquela compreensão teórica sobre adoração ganha contornos reais. Sabe, aquela virada de chave onde o conhecimento sai do intelecto e passa a moldar de fato a nossa vivência do dia a dia? Para começar a entender isso, pensem na seguinte ideia. O coração pulsante, a verdadeira batida de toda a revista, está na busca incessante por encontrar e habitar na presença divina. E olha, o foco aqui não é só conseguir uma proximidade física ou achar um lugar geográfico super iluminado, não. O buraco é mais embaixo. É sobre o objetivo genuíno de quem realmente compreende a essência da fé. Estamos falando de uma reverência tão profunda, mas tão profunda, que é capaz de transformar qualquer hábito rotineiro num verdadeiro encontro com o sagrado. Bom, e para nossa jornada de hoje fazer sentido, nosso roteiro passa por 6 marcos rápidos. Primeiro, a essência da adoração. Depois, a transição da santidade à presença. Vamos ver também as posturas diante da arca, a entrega de Davi, o contraste enorme entre ritualismo e compromisso e, para fechar, o próximo passo espiritual. Vamos direto ao ponto número 1, a essência da adoração. Essa é a nossa base fundacional. A revista Resgatando a Essência da Adoração constrói o significado de reverência num passo a passo muito claro, como se estivesse erguendo uma casa mesmo. O primeiro passo é a sinceridade de coração. Sem isso, esquece, não tem nem ponto de partida. O segundo passo já exige santidade e obediência. E aí a gente chega no clímax de tudo isso, que é a busca ativa e totalmente dedicada pela presença transformadora do Senhor. É um processo maravilhoso de amadurecimento que nunca para. E isso nos leva ao segundo ponto. Da santidade à presença. É o nosso grande momento de transição na explanação. Aqui a gente tem um contraste que é genial. Vamos relembrar rapidinho. Na lição 2, o foco absoluto estava na necessidade de santidade e obediência. A gente viu lá aquele episódio super sério do fogo estranho, que deixou muito claro que a reverência exige padrões bem rígidos. Agora, a lição 3 pega isso e eleva o nível. Tendo estabelecido que sem santidade não existe adoração genuína, a mensagem evolui. A verdadeira transformação só acontece quando existe uma sede real, uma busca contínua pela presença divina. Ou seja, a gente salta daquela simples obediência às regras para a construção de um relacionamento profundo e vivo. Entrando no nosso terceiro ponto, posturas diante da arca. Agora a gente vai ver como essa teoria toda funcionou na prática, na história. A lição 3 traz 3 posturas completamente diferentes diante da glória de Deus, que na época era personificada pela Arca da Aliança, e é de cair o queixo. Primeiro tem a história de Abinadab, que é uma ironia tremenda. A arca ficou na casa dele por décadas, mas o tempo passou e o sagrado virou rotina. Houve uma estagnação e o maior privilégio de todos virou só um móvel a mais na sala. Depois a gente tem Uzá. O caso dele ilustra o perigo fatal de ser irreverente e casual demais. Tratar o divino e o intangível como se fossem coisas banais traz consequências devastadoras. E por fim, o contraste perfeito, Obed-Edom. Num período super curto, a postura dele, cheia de reverência, dedicação e um temor saudável, fez a casa dele ser absurdamente abençoada. A grande moral da história aqui é: a proximidade por si só não vale de nada se a postura do coração não for correta e humilde. Avançamos para o ponto 4, a entrega de Davi, o antídoto perfeito contra a estagnação. A atitude de Davi é, sem sombra de dúvidas, inspiradora demais. Na liderança dele, a gente não vê uma busca por Deus que acontece só de vez em quando ou só na hora do aperto. Muito pelo contrário, é uma adoração constante, vibrante, que pulsa o tempo todo. Ele não estava ali só para cumprir cerimônias, era uma entrega total de vida, movida por um desejo visceral de intimidade. Para Davi, a arca nunca foi um amuleto da sorte ou um simples troféu de poder político. Era um relacionamento vivo. E a lição 3 mostra que essa paixão ardente, essa coragem de estar vulnerável diante do divino é o que realmente forja o caráter e constrói legados que duram para sempre. Chegamos ao quinto ponto, ritualismo versus compromisso. E aqui temos um alerta implacável contra a superficialidade.
A gente precisa até dar uma pausa aqui para absorver o peso disso. As palavras do profeta Amós chegam como um estrondo. Ele traz uma denúncia absurdamente severa contra aquele ritualismo vazio no piloto automático. Amós deixa cristalino que não adianta nada ter festas gigantescas, sacrifícios imensos e canções super elaboradas se isso não vier acompanhado de um compromisso autêntico, sinceridade na alma e justiça nas ações diárias. É um banho de água fria na religiosidade. Podemos ter os melhores hábitos do mundo, mas tudo vira fumaça se faltar aquela humildade real de coração para encontrar o sagrado. E tudo isso que acabamos de ver joga no nosso colo uma reflexão inescapável. Será que as práticas de devoção hoje em dia não se tornaram meramente geográficas e simbólicas? Aquela coisa restrita a um local físico, a repetições que são seguras e bem confortáveis? Ou será que representam de fato um relacionamento vivo, dinâmico, imprevisível e capaz de chacoalhar as estruturas e os rumos da própria vida? Essa é a grande indagação que precisa nortear a nossa autoavaliação quando buscamos entender o que é o compromisso espiritual de verdade. E, finalmente, nosso sexto ponto, o próximo passo espiritual. Para onde toda essa jornada nos leva agora? A figura de Esdras ilustra muito bem o que vem por aí. Depois de entender na lição 3 o quanto a presença de Deus é insubstituível e qual é a atitude certa para mantê-la, a gente esbarra numa realidade dura. E quando essa comunhão é quebrada? E quando a gente falha ou abandona o caminho? O que fazer? A resposta é a restauração. Os passos exatos de como reconstruir tudo que foi perdido vão ser o grande foco da lição 4, que nós vamos explorar em uma futura apresentação. Afinal, se o altar dos nossos princípios desmoronar hoje, a gente teria coragem e a resiliência de começar a reconstruir tudo, pedra por pedra, amanhã de manhã? Fica aí a reflexão. Até a próxima!